estamos vivendo pior hoje do que há 10 anos atrás. A gente abraçou uma agenda que eu chamei de intervencionista, que gera problemas. Essa ideia do Estado empresário, muita intervenção do poder público no funcionamento dos mercados, e investimento de má qualidade, porque o setor público não sabe fazer isso. A gente jogou dinheiro fora. Tanto a presidente Dilma Rousseff é um desastre. Ela não era uma pessoa preparada para o cargo, claramente. Quanto agora a gente elegeu em 2018 uma pessoa que é um desastre também. Nenhum país está condenado a dar certo. Não tem um limite. Sempre pode piorar. Na última década, a economia brasileira teve o seu pior desempenho em 120 anos. O que isso significa para o país? Quais são as causas por trás desses números? E quais são as lições que a gente precisa aprender para que essa tragédia não se repita? Nós vamos conversar sobre tudo isso hoje com o professor Samuel Pessoa. Ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, colunista da Folha de São Paulo e conselheiro acadêmico do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Professor Samuel, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente. Os anos 1980 ficaram conhecidos como a década perdida. Infelizmente, os anos 2010 vão ficar para a história com um desempenho ainda pior que os anos 80. Eu acho que ninguém tem a audácia de dizer que foi uma boa década para o país, mas algumas pessoas tentam minimizar a importância da crise. Tinha até um discurso de que as pessoas não comem o PIB, coisas assim. Então, eu acho que é importante começar pelo começo. Por que o desempenho da economia brasileira nos anos 2010 é um grande problema e o que é que ele significa na vida real das pessoas? O PIB caiu muito, né? A gente foi uma estagnação imensa. O crescimento per capita foi 0,3, eu não tenho um número de cor. Significa que a gente ficou estagnado. A gente, de fato, o PIB per capita, a produção de bens e serviços em todas as unidades produtivas do país por cabeça, é uma medida muito imperfeita de bem-estar. A gente sabe que tem muitas coisas que não aparecem no PIB, por exemplo, a desigualdade. Se você tem um PIB muito alto, mas muito desigual, pode ser melhor, o bem-estar pode ser melhor num país que o PIB per capita é metade e mais bem distribuído. Mas a gente sabe que nessa década a desigualdade aumentou também, então só piorou. Se a gente controlar pela desigualdade, estamos ainda pior. A gente sabe que o PIB não leva em consideração o consumo de recursos ambientais ou a deterioração do meio ambiente, mas o PIB per capita é uma boa medida de bem-estar, com todas as falhas dela. Ela é uma boa aproximação. Então, a gente pode dizer que, provavelmente, dado que o PIB per capita ficou relativamente estagnado e a desigualdade aumentou, dá para dizer que, nessa década, o bem-estar caiu. Nós estamos vivendo pior hoje do que há 10 anos atrás. Então, começa por esse fato. A sociedade está mais pobre. E isso depois de um ciclo que parecia virtuoso, né? Que vinha com um crescimento desde o Plano Real, que dava esperança para as pessoas e, de repente, vem essa década onde o bem-estar piora. Né? Exatamente. A gente teve um período muito brilhante, que foi a primeira década do século. Aqueles 8 anos, o presidente Lula foi um período... Não é à toa que o presidente terminou com popularidade altíssima. E é meio paradoxal, né, que em seguida uma década muito positiva nós tenhamos a pior. Mas essas coisas, no meu entender, elas têm uma ligação. Quando a gente analisa qualquer período da história, a gente tem que analisar pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é o legado com que o período lida. O que veio antes? O que o período que o antecedeu deixou de temas, questões, soluções, problemas. Depois, a gente tem que olhar as condições internacionais. E, finalmente, nós temos que ver o que nós fizemos. Enquanto sociedade, quais foram as nossas escolhas, quais foram as políticas que foram adotadas, e assim sucessivamente. Então, eu acho que, dos 3 pontos de vista, a década de 2010 ela foi ruim. O período do petismo, apesar de ter sido um período muito virtuoso em diversos aspectos, ele deixou um legado muito pesado. E, no meu entender, porque muitos erros foram cometidos.
tidos de política econômica, principalmente a partir da saída do ministro Palocci e a ida para o Ministério da Fazenda do ministro Guido Mantega. Então, naquela transição, a gente abraçou uma agenda que eu chamei de intervencionista, que gera problemas. Essa ideia do Estado empresário, muita intervenção do poder público no funcionamento dos mercados, toda a tentativa de reconstrução da indústria naval, com subsídios pesados, uma política muito grande de subsídios, né? Não à toa, no final do período petista, é o pico de subsídios como proporção do PIB de gasto do Estado brasileiro. Então, a gente teve esse problema. Esse problema é meio parecido com a década de 80. A década de 80 foi precedida do período do governo Geisel, em que houve muito intervencionismo, inclusive enorme investimento do Estado e um ciclo de investimento e modernização do país que gerou efeitos colaterais muito ruins. Mais ou menos aconteceu no período do petismo. Houve um longo ciclo de intervencionismo e investimento, e esse ciclo gerou investimentos que maturaram mal. Os investimentos da Petrobras maturaram mal, os investimentos na indústria automobilística eles maturaram mal, o investimento em toda a indústria ligada a óleo e gás, não só a Petrobras, mas também a indústria naval, a indústria de plataformas e assim sucessivamente, isso maturou muito mal. O intervencionismo com controle do preço da gasolina gerou um problema financeiro dramático no setor sucroalcooleiro, que é um setor importante da economia brasileira, e você fez um estrangulamento financeiro daquele setor. Então, todos esses problemas geraram um ciclo de endividamento do setor público e do setor privado e não gerou um ganho de produtividade porque os investimentos foram mal feitos, foram investimentos de má qualidade. E investimento de má qualidade porque o setor público não sabe fazer isso. O setor público não consegue desenhar um projeto para estimular uma indústria naval, pelo menos no Brasil, não conseguiu. A gente já tentou 3 vezes. Então, esse foi o primeiro tema. Mas esse tema passa. Ele não explica uma década. Aí significa que você fez muito investimento, vai ficar alguns anos digerindo aquelas dívidas, porque assim, investimento ruim, você deixa aquela sucata lá. Mas o problema é que a contrapartida daquele investimento foi o endividamento de uma empresa que vai ter que pagar. E o problema é que não vai ter um ativo que vai pagar aquele passivo, aquela dívida, foi um investimento ruim. A gente jogou dinheiro fora. Né? A gente jogou dinheiro fora. Então, é um problema dramático, um país pobre e tal, mas não explica a perda permanente. Uma hora você aperta o cinto, paga aquela dívida e o problema está resolvido. Aí você volta a crescer. Então, mas esse é um problema importante. São 10 anos, acho que uma parte boa desse mau desempenho é isso. E eu acho que, quando a gente olha as condições internacionais, elas não foram tão brilhantes quanto na década anterior. Então, o mundo não atrapalhou. Eu sempre desconfio muito de gente que explica problemas culpando o resto do mundo. Ela não teve uma ajuda do resto do mundo tão potente quanto a década anterior. Uma narrativa muito forte por um período é que o problema era a crise de 2008. Né? E aí as medidas de investimento eram uma ação contracíclica, né? Só que aí a gente mudou completamente o padrão de política econômica com o ministro. Então, essa política contracíclica, em função da quebra do Lehman Brothers, lá em setembro de 2008, ela se justificou nos primeiros 3 trimestres de 2009. A partir do 4º trimestre de 2009, a economia já estava normalizando, era para ter tirado o time de campo. E, de fato, tempo atrás eu olhei os números, vi trabalhos, tem gente que faz estudo para tentar medir o impacto das políticas de crédito do BNDES. E aí quem tentou medir isso viu que o BNDES foi sim importante como instrumento contracíclico em 2009. Mas a mesma medida já mostra que em 2010 não foi importante. O impacto do BNDES foi muito pequeno em 2010. Então, a gente tem evidências de que essa política contracíclica ela se justificava muito menos do que foi feita. 3 trimestres, não mais do que isso. Agora, então a gente falou do legado, das condições internacionais,
Aí agora a gente tem que falar da nossa sociedade e de como os políticos e a política e os governos lidaram com esse problema. Aí tem um terceiro tema que começou lá no período petista, mas que o antecede e que apresentou limitações e problemas lá no primeiro mandato da presidente Dilma, e nós não tivemos uma liderança, liderar a sociedade no tratamento desse problema. Não quer dizer que a gente não avançou nada, na verdade nós avançamos. E eu podia agora já deixar uma nota positiva. Eu acho que tem motivos para algum otimismo, porque a gente conseguiu fazer várias coisas. Mas de que problema eu me refiro? Eu me refiro do esgotamento de uma coisa que eu chamei lá em 2006, contrato social da redemocratização. O que é o contrato social da redemocratização? É o desejo expresso no texto constitucional, desejo da sociedade brasileira de construir no Brasil, após a ditadura, né, um estado de bem-estar social, padrão europeu continental, uma versão tropicalizada, digamos assim, do estado de bem-estar social. Isso a gente decidiu em 88. Os representantes da sociedade decidiram isso. E isso foi decidido e foi implementado por todos os governos. Começou lá um pouquinho. A gente não conseguiu implementar muito isso enquanto nós tínhamos o problema inflacionário. Mas alguma coisa se fez, inclusive, antes do Plano Real. Mas certamente foi a redução da inflação, a estabilização macroeconômica que abriu espaço para que a gente implantasse um desejo que estava na Carta Constitucional de estabelecer, de construir no Brasil um estado de bem-estar social. Então, o que é isso? É a gente ter dinheiro para universalizar a educação, principalmente no fundamental, que não era universal. Eu tenho 58 anos, mano, eu me lembro dos anos 70. A gente achava normal não ter vaga para toda criança. Olha que loucura. Nessa dimensão, o Brasil melhorou muito. Hoje é inaceitável. Tem problemas, tem criança que não consegue estudar, que está fora da escola, tem os neném, tem um monte de problema, mas ninguém acha isso normal. Então, universalizar a educação. Nos anos 90, professor, eu ia visitar a família do meu pai, que é do interior de Pernambuco, de uma cidade pequena chamada Panelas, e na entrada da cidade, que é uma cidade de 20 mil habitantes, era comum ter campos de trabalho infantil, as crianças ficavam quebrando pedras. A gente está falando de 180 quilômetros de Recife? Isso, exato. E o que eu ia complementar só é que nos anos 90 era comum essa realidade, e eu lembro que houve programa de erradicação do trabalho infantil, então, coisas que hoje a gente vê com muita clareza que são questões civilizatórias e que não eram, né, nos anos 90. Exatamente. Então, a gente melhorou. Então, era universalizar ensino básico, criar um sistema único de saúde, uma enorme vitória da sociedade brasileira, e a gente tem um sistema único de saúde que é bom. Se você pegar as 3 áreas mais importantes do Estado, saúde, educação e segurança, certamente onde a gente está melhor é a saúde. O SUS funciona, tem que melhorar muito, inclusive a gente precisa achar maneiras de aumentar o orçamento do SUS. Acho que tem evidências de subfinanciamento do SUS, mas ele funciona bastante bem. É bem diferente, por exemplo, de educação, que pelo gasto que a gente faz, o resultado tinha que ser melhor, claramente. Mas a gente universalizou a educação, a gente criou o SUS, nós criamos programas não contributivos para combater a pobreza na velhice, né? Então tem um programa benefício prestação continuada. Criamos um programa que teoricamente é contributivo, que é a aposentadoria rural, mas na verdade a gente sabe que é não contributivo. Ele faz parte, na prática, da assistência social, porque não tem uma fonte de receita, que as pessoas contribuem para o próprio benefício, como é a aposentadoria do setor urbano, né? Então criamos a aposentadoria rural, uma política muito longa de valorização do salário mínimo, e que vem em todos os governos, né? Os petistas acham que a política de valorização do salário mínimo ocorreu só no período petista, mas se você pegar os 8 anos do FHC, o aumento real do salário mínimo foi a mesma taxa de crescimento que teve nos 8 anos do governo Lula, um pouquinho abaixo, mas muito pouco abaixo. Certamente mais do que ocorreu no período Dilma. A gente fez muita reforma agrária, era uma agenda lá antiga, dos anos 50,
Inclusive, nesse aspecto, as pessoas não sabem, mas o governo FHC desapropriou mais do que os 14 anos do petismo. A política de reforma agrária dos tucanos foi mais intensa do que a que prevaleceu no período subsequente. Eu estou fazendo essa comparação entre os governos para a gente perceber que esta agenda não é uma agenda desse ou daquele governo. É uma agenda que foi implementada em bloco. Eu acho que quando o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que foi uma longa hegemonia social-democrata, ele tem razão. O governo FHC é um governo de esquerda, de centro-esquerda, não há a menor dúvida disso. Como o governo petista também. A diferença, no meu entender, entre o petismo e os tucanos é mais no intervencionismo, não na construção do estado de bem-estar social. A construção do estado de bem-estar social é uma agenda da sociedade, perpassou diversos governos. E o que aconteceu? E a gente quis fazer isso mantendo a estabilidade macroeconômica. Então, para fazer isso, mantendo a estabilidade macroeconômica, a carga tributária teve que subir. E a carga tributária subiu muito. A gente colocou quase 12 pontos percentuais de carga tributária. A sociedade quis isso, não tem nada de errado. Assim, não está em nenhum lugar escrito que aumento de carga tributária é ruim. A carga tem que ser aquela carga que atende às necessidades do Estado que a própria sociedade quis ter. Então, não tem nenhum problema com o aumento de carga tributária. O que ocorreu é que, a partir de 2004, 2005, o Congresso Nacional não quis mais dar aumento de carga tributária. Houve alguns sinais. O primeiro sinal foi uma medida provisória, 232, que o ministro Palocci mandou para o Congresso, que aumentava a carga tributária sobre os prestadores de serviço, as PJs, que inclusive é uma agenda que, no meu entender, faz sentido, porque é um caso de lisão fiscal, e o Congresso rejeitou essa medida provisória, ela não prosperou. Depois, em 2007, a CPMF não foi renovada. Então, o Congresso Nacional começou a dar mostras que não aceitava novas rodadas de aumento de carga tributária. Não dava muito problema, porque a gente tinha boom de commodities, e em função dos efeitos defasados da estabilização e de diversas reformas micros que foram feitas no final do FHC, mas principalmente no início do governo Lula, que melhoraram muitas condições de crédito, né? Então, efeitos defasados da estabilização, com melhoras na condição de crédito, isso estimulou um longo processo de formalização da mão de obra. Então, longo processo de formalização da mão de obra associado à estabilização gerou a formalização da mão de obra, gerou ganho de receita para o Estado sem criar novos impostos. Então, boom de commodities com formalização fez com que a receita, durante muitos anos, cresceu a uma velocidade maior do que a economia. O nosso contrato social dizia que o gasto tinha que crescer mais do que a economia, por questão de lei. Você dá um aumento de salário mínimo, o salário mínimo indexa uma boa parte dos programas sociais, o gasto tem que aumentar. Você está construindo, você está aumentando o benefício da Previdência, você está expandindo as universidades federais, você está expandindo as escolas públicas, tem que gastar mais. Está criando o programa Bolsa Família, que é um dos itens mais bem-sucedidos e mais eficientes da nossa assistência social, combater a pobreza na infância. Tudo isso produziu uma taxa de crescimento do gasto público a uma velocidade maior do que a economia crescia. Não gerou problema, porque a receita também crescia a uma velocidade maior do que a economia em função da formalização da mão de obra e do boom de commodities. Esse equilíbrio virtuoso ele deixou de existir em 2011, que é o início da década que a gente está conversando agora. Então, em 2011, o que aconteceu? Pela legislação existente, o gasto tinha que continuar crescendo a uma velocidade maior do que o PIB. Mas aqueles fatores estruturais que geravam o crescimento da receita a uma velocidade maior do que o PIB deixaram de existir. Resultado, começou a abrir um descasamento, na linguagem de mercado, uma boca de jacaré, entre despesa do setor público e receita. Agora, naquele momento, o que estava dado? Somos uma sociedade em meio a um conflito distributivo. E aí, esse é um tema que não é um tema para ministro da Economia. Também não é um tema para presidente. Esse é um tema do Congresso Nacional. Qual é o tema? O tema é a gente tem um monte de legislações, de regras, que para você cumprir essa regra, o gasto tem que crescer mais do que a economia. E, por outro lado,
você não tem uma receita que faça frente àquele gasto. Então, mesmo o Congresso, que decide um padrão de tributação, decide um padrão de gasto, e uma coisa não conversa com a outra. Foi esta situação que apareceu lá, que caiu no colo da sociedade em 2011. Ora, o líder, e no Brasil, no sistema presidencialista, o líder é o presidente, a liderança não vai resolver esse problema, porque não é ela que resolve esse problema. Esse problema é resolvido pelo Congresso. Mas a liderança é o coordenador da solução desse problema no Congresso. Ela é um facilitador, ela tem que apontar os caminhos. O ministro da Economia e sua equipe pode achar soluções técnicas para os diversos caminhos que são propostos, e o Congresso tem que arbitrar. Ora, a gente tinha uma liderança muito ruim. Acho que um dos problemas dessa década, portanto, é a qualidade da liderança. Tanto a presidente Dilma Rousseff é um desastre, ela não era uma pessoa preparada para o cargo, claramente, quanto agora a gente elegeu em 2018 uma pessoa que é um desastre também. Tivemos um presidente congressual, Michel Temer, presidente meio com cara de primeiro-ministro, que exerceu bem essa liderança e algumas agendas andaram no período dele. Mas, essencialmente, esse terceiro ponto não foi tratado de forma muito explícita. A gente foi tratando aos pouquinhos. Né? Esse fato começou a ficar claro na imprensa. Acho que a primeira vez que esse problema ficou transparente e claro foi um artigo que eu assinei junto com meus dois amigos, Mansueto Almeida, que foi até há pouco tempo secretário do Tesouro, meu amigo Marcos Lisboa, um artigo que saiu, eu acho que em 2015, na Folha de São Paulo, em que a gente localizava esse problema. Então, também não dá para criticar o período, a Dilma, todo mundo. Quer dizer, a gente tem que criticar, não houve diagnóstico, mas eu só fiz esse diagnóstico em 2013. Quer dizer, o contrato social da redemocratização foi alguma coisa que eu percebi lá em 2006, mas que a gente estava numa crise fiscal aguda, eu só percebi no segundo semestre de 2013. Aí ficou claro para mim que 2015 ia ser um ano muito difícil. Mas a sociedade lidou muito desse tema, esse tema foi, todo mundo escreveu, discutiu, e bem ou mal, a gente conseguiu fazer avançar algumas pautas. Aprovamos a emenda constitucional que estabelece um teto para o crescimento do gasto público, depois nós aprovamos a reforma da Previdência. Agora, a não solução do conflito distributivo, e a gente não. O conflito distributivo ele apareceu na primeira metade da década, o diagnóstico ficou muito claro no meio da década, e o sistema político está, de forma muito lenta, gerindo isso. Por quê? Porque é difícil, você tem que mexer em interesses constituídos e tal, e, além disso, a baixa qualidade da liderança que a gente teve dificultado muito esse processo de negociação da sociedade com ela mesma, de como a gente soluciona. Só para você ter uma ideia, 2023 eu acho que vai ser um ano importante, esse tema vai voltar. E o que a gente está falando? A gente está falando de alguma coisa entre 210 bilhões e 280 bilhões de reais. A gente não sabe exatamente porque a gente está com muito desemprego, a gente está no meio de uma crise muito forte. Então, quando normalizar a situação, vai ter um ganho de receita. Então, dependendo do seu otimismo com relação a qual será o ganho de receita que a gente vai ter pela normalização das condições de funcionamento da economia, você acha que o buraco é 210 ou 280, alguma coisa assim. Mas é disso que nós estamos falando. Ou seja, a gente tem que achar no orçamento de 210, 280 bilhões de reais, e tem três maneiras de fazer isso. Ou reformas que cortem o gasto público, aí você vai mexer nas transferências do governo a pessoas, salários de servidores e aposentadoria de servidores. Vai ter que mexer de alguma forma. Ou redução de subsídios, Zona Franca de Manaus, Simples, subsídios ao setor agrícola e assim sucessivamente, ou aumento de carga tributária. São essas três formas que existem para a gente encaminhar, para a gente construir um Estado que seja solvente
e um Estado em que as fontes de receita façam frente às demandas que o próprio Estado, a sociedade joga sobre os ombros do setor público. O problema, mano, é que uma sociedade que tem um conflito distributivo aberto, como é o nosso, é uma sociedade com muita dificuldade de estabelecer relações de longo prazo. É essencialmente uma sociedade que não tem um acordo que diz como que o Estado vai tributar e como ele vai gastar. Essa coisa não está feita. Então, eu acho que uma parte grande dos problemas da década foi a gente ter ficado neste atoleiro do nosso conflito distributivo, o fato de nós termos tido lideranças de muita baixa qualidade, que demoraram muito tempo para diagnosticar o problema e que geriram o nosso sistema político, geriram o nosso presidencialismo de coalizão ou o nosso presidencialismo multipartidário com muita incompetência. Ou seja, existe basicamente a sociedade brasileira tinha efetuado um pacto social na Constituinte que demandava do Estado alguns serviços que fazia com que a gente tivesse que expandir o nível de gasto. Chegou um dado momento, a sociedade não quis aumentar a carga tributária, mas também não reviu as funções do Estado. Então a gente chega numa contradição que precisa ser solucionada para que a economia possa voltar a funcionar de modo minimamente funcional. Né? Exatamente isso, mano. Eu fiquei meia hora falando, você em 30 segundos resumiu o que eu disse. E foi isso. Agora, uma das questões que eu acho interessantes é o senhor fala que tudo bem aumentar a carga tributária se esse for o desejo da sociedade. Mas um ponto parece que já há alguns anos não é esse o desejo da sociedade, então a gente precisa discutir a estrutura de gastos. E uma outra pergunta até que ponto não faz diferença o nível de carga tributária? Porque me parece que, em algum aspecto, o nível da carga também influencia sobre a capacidade da sociedade de ter dinamismo, né? Ou não? Sim, você tem exemplos de países que têm carga tributária muito alta e uma renda per capita alta. França, países escandinavos. Então, eu diria para você, mais importante do que o nível da carga é ela ser mais ou menos distorsiva e o Estado ser mais ou menos eficiente. E aí é meio interessante isso, porque o que é uma carga pouco distorsiva? É um tipo de imposto que não afeta muito as decisões das pessoas. Você não consegue fugir do imposto. Porque o problema é assim, você põe imposto, as pessoas querem fugir. Então, imposto bom é aquele imposto que é difícil fugir. Então, na verdade, numa certa dimensão, a carga tributária brasileira é muito boa, ela é eficiente. Por quê? Porque ela tributa muito consumo. E consumo é um imposto que você não consegue fugir. A única maneira de fugir do imposto sobre consumo é poupando mais. Aí você não consome. Mas isso é ótimo, porque poupar ajuda a reduzir juros, ajuda a financiar investimento, é tudo que qualquer formulador de política econômica deseja formular políticas que estimulem a poupança. Então, a carga tributária brasileira, ela, do ponto de vista econômico, ela não é ineficiente, pelo contrário, ela é eficiente. Mas daí as pessoas vão falar, mas Samuel, ela é pouco progressiva. É verdade. Mas uma carga tributária eficiente do ponto de vista econômico, ela é pouco progressiva. Porque a carga tributária que estimula o crescimento econômico é aquela carga tributária pior para a desigualdade. Então, a gente tem um compromisso, quando a gente tributa, entre eficiência econômica e equidade. Então, se eu quiser muita equidade na tributação, vou ter que tributar muito renda. Aí é um imposto que as pessoas trabalham menos, elas fazem outras coisas. Distorce as decisões, mas a equidade está garantida. Por outro lado, se eu priorizar a eficiência, eu vou tributar consumo. Aí, quem consome mais paga mais, os pobres consomem muito, porque pobre poupa menos, é desigual. É injusto, digamos assim. Então, você tem esse problema. Então, muitas vezes, as sociedades preferem perseguir menos o objetivo de equidade na forma como ela arrecada e perseguir mais o objetivo de equidade na forma como o Estado gasta. Agora, no Brasil, a gente tem um outro problema muito grave, que é a carga tributária, e agora a gente está falando exatamente desse imposto indireto que incide sobre consumo, que do ponto de
do ponto de vista da eficiência econômica, é o melhor que a gente tem, mas esse imposto no Brasil ele é muito complexo. E como é muito complexo, gera um monte de problema, uma quantidade gigantesca de problemas. Primeiro, gera um custo de conformidade gigantesco nas empresas, ou seja, no Brasil, as empresas têm um departamento contábil, em geral, com 10 ou 20 vezes mais funcionário do que a mesma empresa fora do Brasil. Porque você tem que ter, assim, se você é uma empresa que produz um produto e vende no Brasil todo, você tem que ter um funcionário olhando os normativos da Receita Estadual de cada estado. Outro dia, eu estava conversando com um empresário e me contou uma história bizarra. Assim. Ele vendeu um produto para o Rio Grande do Sul, embarcou. Aí, no meio da viagem do produto de São Paulo para Rio Grande do Sul, o normativo da Receita mudou. Aí chegou na fronteira do Rio Grande do Sul e pagou multa. Eles nem avisam, nem mudam o normativo com algumas semanas de antecedência. É muito complexo. Você tem as empresas gastando muito recursos para processar o pagamento. Além disso, como é muito complexo, gera muito litígio, tanto na esfera administrativa como na esfera jurídica. Então, empresas e Estado gastando com advogados, todo mundo. Muito ineficiente. Agora, o senhor falou que a sociedade às vezes faz uma escolha em não observar a equidade social na arrecadação e observar no gasto. Aí eu pergunto, e o Estado brasileiro hoje tem sido socialmente equânime no gasto? Eu acho que a gente não é socialmente equânime em nenhum dos dois. A tributação no Brasil, como ela é baseada em consumo, ela é pouco progressiva. Se você pega só os impostos de renda, ele tem um nível de progressividade maior. Imposto sobre consumo é mais ou menos neutro, não é nem regressivo nem progressivo, mas acaba sendo regressivo porque pobre poupa menos. E no gasto, a gente, no passado, concedeu a grupos da sociedade, principalmente grupos do funcionalismo público, um contrato de trabalho que, à luz dos critérios do mercado privado, são generosos demais. E um dos itens que mais pesa nesse contrato generoso demais é uma aposentadoria que não existe em nenhum lugar do mundo. É uma aposentadoria integral, vitalícia, que você, até pouco tempo atrás, passava integralmente o benefício para um cônjuge. Então, tem até um fenômeno que os demógrafos notam, é comum entre funcionário público, o casamento com diferença de idade. Um cara mais velho casa com uma pessoa muito nova. Isso não é tão comum em pessoas que fizeram a sua vida no setor privado, mas quando você olha lá, o setor público tem esse fenômeno. Isso está sendo corrigido lentamente, mas está sendo corrigido. Para os novos trabalhadores que ingressam, você tem, inclusive, uma medida que foi instituída pela presidente Dilma, que é fundo de pensão de aposentadoria complementar para servidor público federal. A gente deve à presidente Dilma essa medida. Eu sempre gosto de enfatizar duas medidas importantes que tem do período da presidente Dilma. Foi um período de muitos erros, mas teve essa medida e ela resolveu bem também uma questão que estava pendente, que é a remuneração da caderneta de poupança. Se a gente levar em consideração o gasto previdenciário do setor público brasileiro, o gasto público também é regressivo. A gente tem regressividade na arrecadação, tem regressividade no gasto, de sorte que a gente o Estado brasileiro arrecada os 32% do PIB, dependendo da forma como você mensura, e se você calcular a desigualdade, o índice de Gini, antes do Estado e depois do Estado, antes do Estado é o índice de Gini com as receitas líquidas, a gente compara depois da tributação, mas antes do gasto, com a desigualdade depois da tributação e depois do gasto. Então, você calcula a desigualdade das rendas líquidas de impostos que todo mundo tem. E depois calcula a desigualdade da renda líquida de impostos e bruta dos gastos, que chega para as pessoas. O Brasil é um dos lugares em que a desigualdade antes e depois do Estado, dessa forma que eu defini aqui, é menos diferente. Quase que neutro. O Gini brasileiro muda muito pouquinho. Se a gente priorizar
o tema da equidade, tem muita coisa para a gente fazer na receita e tem muita coisa para fazer na despesa. Porque, em outras palavras, a gente está gastando com rico. A gente gasta com rico porque a gente outorgou aos ricos um monte de direitos quando eles passaram nos concursos públicos. Nada disso é ilegal, é tudo segundo a lei. Mas, de fato, a gente outorgou o direito para pessoas que fazem parte de corporações do serviço público, que têm um padrão de vida e uma renda que é incompatível, dados os parâmetros do setor privado, com que elas entregam para a sociedade de serviços. Isso ocorreu. Professor, agora, se tivesse que apontar caminhos para esse novo pacto social, esse novo contrato social que o Brasil precisa formular, para que o Estado caiba nas contas que a gente está disposto a pagar, que caminhos o senhor apontaria? Acho que não vai ter um caminho puro. A gente vai ter que usar um pouco de todos os instrumentos. Eu acho que vamos ter que aumentar a carga tributária. Acho que a sociedade vai escolher aumentar a carga tributária. Não vai ser uma escolha da sociedade arrumar todo o buraco fiscal, cortando gastos e subsídios. Então, acho que o sistema político produzirá um aumento de carga tributária. E eu acho, como a gente já tributa muito o consumo, vai ser um aumento de carga tributária na renda. Me parece que a gente tem que continuar com a agenda de controle dos gastos com servidores. Acho, principalmente gastos previdenciários. Acho que a gente ainda tem reformas para fazermos na previdência de servidor público, dos ativos, isso nos 3 níveis, e a gente vai ter que cortar subsídios. A gente vai ter que repensar o simples, por exemplo. Claramente, por exemplo, quando a gente discute imposto de renda, um dos itens que é sempre lembrado é que a distribuição de dividendos não é tributada no imposto de renda da pessoa física. Então, todo mundo diz, a gente precisa tributar a distribuição de dividendos. Ao fazer isso, você vai tributar as empresas que estão no simples, porque vai distribuir dividendo e esse dividendo, uma parte, vai ser tributado. Então, a gente vai ter que repensar também um pouco o gasto tributário. É muito claro que não tem caminho simples, porque essa discussão ela não é uma discussão técnica, é uma discussão política. Agora, evidentemente, a gente tem que eliminar os falsos problemas. Quais são os falsos problemas? Olha, um dos falsos problemas, talvez dos maiores, que gera muito ruído, principalmente em período eleitoral. Por exemplo, o eterno candidato, que é um político que eu respeito, o Ciro Gomes, que sempre se apresenta como candidato, já há vários pleitos eleitorais, sempre que chega a eleição, ele vem com esse tema assim, juros de dívida pública, ou gasto com dívida pública. Então, assim, você pode tributar mais a receita de juros que o rentista, o poupador, recebe por financiar o Estado. Então, a pessoa faz uma poupança, financia o setor público, compra um título público e tem os juros que o setor público paga para essa pessoa e incide um imposto já de 15% sobre juros. Agora, o Ciro vem sempre com uma história, não é só o Ciro. Eu me lembro a campanha do PSOL, da Luciana Genro, em 2014, também vinha com essa história, que a gente resolve o problema fiscal do Estado pagando menos juros. Inventa um conceito de gasto com capital. Então diz assim, 55% do gasto público é gasto com capital, então dá para cortar. Aí confunde o eleitor, porque você pega um conceito que vem da contabilidade do setor público, que é um conceito, do ponto de vista econômico e contábil, ele está errado, mas é assim que a contabilidade do setor público é feita. É como que a contabilidade do setor público é feita? Ela é feita no conceito de caixa. Como que é no conceito de caixa, contabilidade? Tudo que entra é receita, tudo que sai é despesa. Então, assim, você vai no banco, o Estado vai no banco, toma um empréstimo, e esse empréstimo entra no caixa, você diz, é receita de capital. Ora, o empréstimo não é receita, porque ninguém tem uma renda quando pega um empréstimo. O empréstimo é alguma coisa que você vai ter que devolver, não é seu, você só está emprestando. Mas na contabilidade do setor público, um dinheiro que entra no caixa do Estado por meio de um empréstimo é uma receita de capital. E, por exemplo, o empréstimo acabou, você tem que devolver aquele dinheiro que você tomou emprestado, né? Isso, na contabilidade normal, não é um gasto, é uma amortização de dívida que não é gasto. Por quê? Porque você está devolvendo para alguém algum dinheiro, alguma coisa que já não era sua. Mas na contabilidade do setor público, amortizar uma dívida é um gasto de capital. Se você pegar o manual do Tesouro, que explica tudo direitinho, eles sabem que esse conceito de receita
numa contabilidade de caixa, não é a forma usual com que o cidadão comum, ou o contador, ou o economista entende uma receita. E também o manual é muito claro em dizer que esse conceito de gasto não é a forma usual como um cidadão comum, ou um contador, ou um economista entende o conceito de gasto. Tanto é que no manual, você, depois de ter os critérios de orçamentação pública, contabilidade pública, tem uma segunda parte do manual, que pelo jeito o Ciro não estudou, que é a contabilidade patrimonial do Estado. E aí, na contabilidade patrimonial, os conceitos de fluxos, receita, despesa, é tudo como o contador e economista entende, está tudo certinho. Então, é só um detalhe técnico. Aí o Ciro pega essas coisas e fica vendendo para a sociedade. Não só o Ciro, em geral, a esquerda toda faz isso. Tem uma certa desonestidade intelectual que gera muito ruído, dificulta a conversa. Então, fica vendendo que o problema é gasto de juro de banqueiro. Como se também todos os detentores de título da dívida pública fossem banqueiros. Uma parte grande da dívida pública está em fundo de pensão, que é a aposentadoria de trabalhador de empresas estatais, principalmente. Então, essa forma que, em geral, isso em geral vem mais da esquerda, mas agora a gente tem uma direita horrorosa, né, que também faz o mesmo tipo de exercício, que é simplificar coisas complexas para gerar um ser ruim. Aí eu coloco os problemas da sociedade no ombro daquele ser ruim, banqueiro, e aí, se eu bater bastante, se eu for duro com aquele cara ruim, eu resolvo. Como de tudo que a gente conversou aqui, a coisa é muito mais complexa. Você tem um conflito distributivo. Quando você olha esse conflito distributivo do ponto de vista de cada um tem os seus motivos. Eu falei de servidor público. Agora, o cara prestou um concurso. Quando ele prestou um concurso, foi oferecido um contrato de trabalho. Ele se organizou, ele se planejou, e isso ok. Então, você renegocia no meio do jogo, o problema é que o jogo dura 40 anos, às vezes 60 anos, dependendo da idade do companheiro ou da companheira desse servidor público ou dessa servidora pública. Há 60 anos, as condições mudam, você tem que renegociar no meio do caminho o jogo, é verdade. Uma pessoa pobre precisa ter uma escola boa para o filho dela, escola pública boa, precisa ter um SUS. Então, a gente precisa financiar esses serviços públicos. É natural que ela queira uma política de aumento do salário mínimo. Mas aí como que a gente paga? E não tem um bicho ruim, um banqueiro, sei lá, que está roubando o dinheiro de todo mundo, e se eu for em cima desse cara, é comum dizer, não, se eu tributar 1% mais rico, eu vou achar 3 pontos percentuais do PIB. Não vai achar. Eu acredito que rico paga pouco imposto no Brasil. Tem uma agenda até de equidade, de justiça tributária, que faz sentido você melhorar um pouco muito, sei lá quanto, a progressividade dos impostos de renda no Brasil, tributar mais as altas rendas. Agora, você não vai achar... Eu já conversei muito com gente que entende isso, já conversei com o Rodrigo Orair, que é um técnico super respeitado que entende, com o Sérgio Gobetti. Você começa a conversar, você não acha mais do que 2% do PIB. Você não acha. Não acha. É muito difícil. Eu mesmo li, eu falei agora do Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes tem uma coisa legal, que ele bota as ideias dele no papel. Ele acabou de publicar um livro que se chama Projeto Nacional Dever da Esperança. Lá nesse livro ele faz as contas da reforma tributária dele, para aumentar imposto. Ele acha 3% do PIB. Eu acho que tem dupla contagem lá. Acho que se fizer direitinho a conta lá do que está no livro dele, os 3 vão virar 2. Ora, você pega as pessoas da área educacional, elas querem gastar 10% do PIB com educação. A gente gasta 6. Elas querem aumentar o gasto educacional em 4 pontos percentuais do PIB. O pessoal da saúde, e eu acho até com algum mérito, como a gente já conversou, a saúde é uma área muito mais eficiente e que tem evidências de subfinanciamento, mas o pessoal da saúde quer 4 pontos percentuais do PIB a mais para o SUS. Então, só aí tem 8 pontos percentuais, só olhando saúde e educação. Aí tem política industrial, tem refazer a nossa assistência social para a infância, né? Todo mundo quer fazer um Bolsa Família turbinado, vai mais 1 ponto percentual do PIB. Bom, fácil a gente chega em 10 pontos percentuais do PIB. Isso além do déficit que a gente já tem, aqueles 250 bilhões que eu mencionei anteriormente. Então, a gente tem que entender que
que é um problema complexo, real. Todo mundo que participa desse jogo tem as suas razões, e o sistema político tem que arbitrar isso, e depende muito essa arbitragem da qualidade da liderança. Porque, em resumo, a conta não fecha, né? A gente tem que escolher, então, qual é a conta que a gente quer. Exatamente, tem que mudar a conta não está fechando. E se não resolver, a inflação resolve pela gente. Professor, agora encaminhando a conversa para o fim, eu queria tentar consolidar quais são as lições dos erros cometidos nos anos 2010, que, diante de toda essa complexidade, a gente não pode correr o risco de cometer com os parcos recursos que temos. Eu acho que o maior problema dos anos 2010 foi o atraso em nós, enquanto sociedade, e das lideranças que estavam nas posições de liderança naqueles momentos, em identificar esse problema maior, que eu mencionei aqui, que é o problema do conflito distributivo, e as péssimas lideranças que nós escolhemos para liderar a sociedade na busca de um acordo social funcional. A gente tem que ter mais sabedoria na hora de votar. A gente tem que escolher melhor do que a gente tem escolhido nos últimos anos. E o país aguenta mais uma ilusão com que o petróleo vai nos salvar, que vamos agora fazer navio e estourar. Essa crença num desenvolvimentismo induzido pelo Estado para escolher uma determinada indústria e, enfim, porque eu vejo alguns candidatos, como o Ciro fala muito, né, em projeto de reindustrialização, que a gente pode se dar o luxo de investir em coisas assim de novo. Nenhum país está condenado a dar certo. A renda per capita da Argentina, em 1950, era o triplo da brasileira. O triplo. Hoje deve ser 30% maior do que a nossa. A renda per capita da Argentina, em 1920, era igual à da australiana e à da canadense. A gente imaginar que já houve um período que o padrão de vida médio de um argentino era equivalente a um padrão de vida médio de um australiano, de um canadense, há 100 anos atrás era. A Argentina está há 100 anos regredindo. Então, ela aguentou, as maldades aguentou. Você vai na Argentina, está lá a Argentina, está inteira. As pessoas andam na rua, as pessoas nascem, as pessoas morrem, fazem suas vidas, casam, separam, comem ainda a melhor carne do mundo, tomam um belíssimo vinho. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos toma um vinho nacional pior. Estão lá vivendo. Tá? Cada ano, cada década, é um pouco pior da anterior. A Argentina, provavelmente, deve ser a maior decadência dos últimos 300 anos, de uma sociedade em tempo de paz. Não tem nenhuma guerra, não aconteceu nada. E é uma decadência impressionante. Não tem nenhum inimigo externo, nunca foi explorada por ninguém, nenhuma guerra, nada. Aquela sociedade produziu aquela decadência, por escolhas erradas. Então, o que aconteceu com a Argentina pode acontecer com o Brasil. Na verdade, nos últimos anos, às vezes eu penso, talvez nós estejamos num caminho à la Argentina. Então, a gente aguenta qualquer coisa. Não tem um limite. Sempre pode piorar. O pior de tudo é a gente chegar numa situação, uma renda per capita e uma desorganização à la aquela região oriental da África, né? Eritreia, Mogadiscio, né? Aquela região Etiópia, que durante algum tempo, nos últimos 20 anos, deixou de ter Estado centralizado e virou banditismo generalizado e renda per capita próxima de zero. Sempre dá para piorar. A Argentina está longe da Eritreia há 10 anos atrás, então pode piorar muito. A pergunta é, será que a gente, enquanto sociedade, vai conseguir construir alguns consensos que nos coloquem numa trajetória mais produtiva? Eu não sei, mano, aí é difícil. Eu tenho 58 anos, de certa forma, a grande estagnação brasileira, a armadilha da renda média que nós nos metemos nos anos 80 para cá, é uma expressão de uma dificuldade da sociedade administrar esse conflito e construir alguma coisa funcional. Eu acho que as nossas instituições políticas têm muitos aspectos positivos. Então, acho que dá para ter esperança. Mas, de fato, a gente tem um desenho político, até pela complexidade da sociedade, enorme heterogeneidade, também em função de uma
fragmentação partidária muito ruim, que eu rezo para que os políticos não desfaçam a bela reforma política que eles fizeram em 2017, criando a cláusula de desempenho e adotando a proibição para a coligação para voto proporcional, que já tem um zum de políticos querendo mudar isso. Tomara que isso não mude, que isso vai fazer com que em 10 anos, 8 anos, nós tenhamos um sistema político muito melhor do que o de hoje. Mas, de qualquer forma, mesmo com esses avanços, que eu espero que o Congresso não desfaça, é uma sociedade muito complexa que depende, de fato, muito da qualidade da liderança. A gente deu muitos azares nesses 40 anos, nesse aspecto das pessoas, né? A morte do Tancredo foi uma tragédia. Se a gente tivesse a liderança do Tancredo Neves na primeira década pós-redemocratização, eu acho que a construção política que terminou na Constituição de 88 teria sido mais eficiente, teria sido melhor. A gente teve uma tragédia que foi a morte do Luiz Eduardo Magalhães lá no governo FHC. Era uma pessoa importante na construção e negociação política dentro do governo, dentro do Congresso. A gente um país pobre como o Brasil, com tanta carência de recursos, você perdeu uma liderança política naquele momento. A gente tem um azar imenso com o desastre aéreo do Eduardo Campos. Tinha grandes chances do Eduardo Campos ganhar aquela eleição de 2014. Era para ele. A gente ia quebrar a polarização e ele ia liderar o país na digestão do nosso conflito distributivo. Tenho certeza que ele seria uma liderança muito melhor naquele momento. A morte dele teve um custo para o país imenso. Então, a gente deu muitos azares, na verdade, pensando agora e repassando, porque tem esse aspecto importante, mano. Nosso desenho político depende muito das pessoas. Você precisa ter à frente do Palácio do Planalto uma pessoa que tenha qualidade na liderança. É isso. Vamos trabalhar e fazer a nossa parte para ver se essas lideranças surgem. Não é? Exatamente. O livro está nesse caminho, né, de construção dessa conscientização. É isso. Professor Samuel Pessoa, muito obrigado por essa conversa. Um maior prazer, sempre que precisar. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações, porque a gente sempre traz conteúdo novo para você.